Olá, este é mais um episódio da série Zup da Codifica. Antes de mais nada, meu nome é Alberto Souza e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, um pouquinho já ficando grisalho. Atrás de mim tem duas prateleiras, uma com alguns livros e quadros e caixas, outra só com caixas. E eu tô usando um casaco verde com alguns detalhes em vermelho e amarelo. E agora você vai ficar com mais um episódio da nossa série Testes Automatizados Reveladores de Bug. Eu espero que você goste bastante e depois não esquece de deixar aqui o seu comentário com as suas impressões. Era isso e tenha um bom episódio. No vídeo anterior a gente falou sobre cobertura olhando apenas para a análise das condições e a gente viu que se a gente olhar para as condições isoladamente pode ser que a gente cubra as possíveis condições, mas a gente não cubra os possíveis caminhos, né, que o seu bloco, né, de decisão pode tomar. A gente acabou com esse exemplo aqui, né, que tá bem quebradinho para tentar deixar mais simples de ser explicado. Mais simples não, né, mais fácil de ser explicado. Então a gente botou aqui, a gente tinha um end aqui, ó, a gente trocou para um ou, né, só para deixar claro, esse código originalmente era assim, né? Quando o código de verdade aí. Esse código era mais ou menos, era assim aqui, ó. Então a gente foi desconstruindo, né, esse return aqui para tentar deixar mais fácil a explicação. A gente viu, né, que se a gente botar aqui um true para cá, fazer um teste, né, com true para cá, false para cá, retorna true, false para cá e true para cá, retorna true também. Ou seja, a gente colocou as condições, né, para serem true e false, mas a gente não conseguiu exercitar os possíveis caminhos aí. Beleza? Então, e a gente comentou isso no outro vídeo, né? Qual que deve ser, então, provavelmente, né, um melhor cenário? A gente não quer exercitar as condições isoladamente. A gente quer olhar para as condições, mas também quer garantir que a branch, que os caminhos sejam explorados, né? Então, especificamente aqui, a gente precisaria adicionar mais um teste, que é o falso com falso, né? Eu preciso que o primeiro e o segundo sejam falso para que ele caia aqui no else. A gente sempre vai tentar buscar, né, a nossa cobertura, a gente vai verificar, né, quais são as possíveis coberturas quando a gente olha para branch e condicional, mas é isso que a gente vai treinar, que eu vou sugerir que você treine bastante aqui. Por quê? Porque se você ficar bom disso, ou boa disso, provavelmente você vai ser capaz de se adaptar a outros cenários, que é cubra todas as linhas aí de código, né, e tudo mais. Bom, isso aí vai ser mais tranquilo para você. Beleza? Então, cara, falando que a gente vai tentar sempre olhar para branch mais condicional. E aí, a gente vai dar um passo a mais, que é, uma coisa é você olhar para as condicionais isoladamente, né? Então, de novo, se a gente olhasse isoladamente, a gente teria aqui, né, conseguiria fazer, por exemplo, true e false, false e true, e tá de boa. Inclusive, a gente pode fazer false e false, e tá de boa, mas a gente não necessariamente precisa explorar todos os possíveis caminhos. Quais que seriam os possíveis caminhos? As combinações aqui, né? Então seria true e false, false e true, false e false e true. Se a gente quisesse explorar todas as combinações. Eu volto falando disso, que é quando a gente vai abordar o path coverage. Então, beleza. A gente viu que o interessante é juntar, olhar para as condições, só que no contexto do caminho mesmo do código, né? Do if que você tem, né? Do while que você vai ter, enfim, né? Da branch que você vai ter de decisão aí do seu código. Então, isso realmente é interessante, porque você consegue exercitar as condições e também você consegue caminhar por onde você deve aí no seu código, beleza? Então, dado que a gente vai explorar um pouco mais isso agora, né? A ideia é o seguinte, então, eu não quero mais olhar para condições isoladamente. Agora eu preciso olhar para a combinação dessas condições dentro da grande condicional, né, dentro do seu if, do seu while, aí que você tem. E aí você tem uma outra estratégia de cobertura, que é olhar para todas as possíveis combinações, que é o que a gente chama aí de path coverage. Então, qual que é a diferença aqui? Ó? Nesse exato momento, se você for olhar, como a gente tem só duas condições, realmente a gente tem 4 possíveis combinações aqui, né? Você tem true e false, false e true, true e false e false. Beleza? Se a gente continuasse olhando só para condicional isoladamente, você ia ver que
Se a gente botasse mais um ou aqui, por exemplo, ó, dis.código diferente de nulo, você ia ver que agora a gente teria true e false para a primeira condição, true e false para a segunda condição, true e false para a terceira condição. A gente teria, né, 6 possíveis testes que a gente poderia fazer e por conta de não combiná-los, a gente poderia perder algum tipo de caminho. Só que quando a gente pensa em combinação, deixa de ser 6. Se você tem 3 condicionais aqui, ó, eu até deixei aqui copiar a tabela da verdade. Se você tem 3 condições, perdão, você agora tem 2 elevado a 3 combinações. Porque 2 é um dos possíveis valores nesse caso, true e false. E 3 são os possíveis lugares onde você quer aplicar esse valor. Então você pega os possíveis valores e eleva aos possíveis lugares que você quer aplicar. E você tem o número de combinações aí. Só para deixar claro, eu não sou longe de ser, né, bom em matemática, beleza? Só achei importante explicar isso daqui para chegar no lance do path coverage, que é o quê? Todos os possíveis caminhos que você pode passar aqui no seu código. Só que olhar para todos os possíveis caminhos pode ser, obviamente, um esforço muito grande. Quanto mais complexa for for o seu if aí, mais caminhos você vai ter, isso vai crescer de maneira exponencial, beleza? Então, qual que é a brincadeira aqui, né? Achar quais são, ao invés de tentar achar todos, pensando no mundo ideal, todos seria o ideal, né? Se o robô fosse escrever tudo pra gente, não teria nenhum problema passar por todos. Mas na hora que quem vai escrever somos nós, humanos, ao invés de olhar para todos, como é que a gente pode extrair um conjunto, né? Um subconjunto aqui, com os mais importantes, beleza? Então, para fazer essa brincadeira, eu vou só trocar aqui para um end. O end aqui ainda nem deixa o exemplo legalzão. Mas, entretanto, contudo, aqui, eu acho que já faz uma diferençazinha para a gente poder brincar. Existe uma outra técnica aí de cobertura, que é a chamada Modified Condition Decision Coverage. Qual que é a ideia? Você, dentro do path coverage, dentro de todas as possíveis combinações, extrair quais são as importantes. Como que você extrai quais são essas combinações importantes? Quando você troca o valor, né, de uma condição dentro do grupo como um todo, e trocando o valor dessa condição, você altera o valor, a saída do seu if, né? Você exercita o caminhar pela branch. Como é que a gente pode ver isso daqui, ó? Vamos fazer um exercício olhando só para a residência. Você tem esse primeiro cenário, que é a residência true, a residência diferente de nulo como true, link frente CPF diferente de nulo como true, e dis.código diferente de nulo como true. Então, você tem esse primeiro aqui, né? Então, dado que você está olhando isso daqui, ó, deixa eu fazer aqui só uma brincadeira, você está olhando aqui agora para a residência. Na verdade, eu vou botar aqui, ó, para a primeira condição, que é a da residência. Então, vamos olhar aqui, ó. Dado para essa primeira tabela, para essa primeira linha aqui da tabela da verdade, true, 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 se eu mantiver esse como true e trocar só esse valor aqui, quando que eu troco a saída, né? A saída aqui é true. Então, se a gente for olhando, ó, eu preciso manter os outros dois. Então, aqui eu não mantive, aqui eu não mantive, aqui eu também não mantive, aqui eu não mantive, aqui eu troquei, aqui eu nem flipei, né? Aqui eu flipei de true para false e não mantive os outros. Aqui eu flipei de true para false e mantive os outros. E olha só, trocou a condição. Então, parece que aqui o par 1 com 6 parece interessante, né? Você exercita o 1, que é tudo true, e o 6, que você troca só ela para false e vira false. Vamos tentar achar agora aqui, ó. Eu tenho aqui o seguinte, ó. True, true e false. Olhando de novo aqui para o primeiro. Então, aqui, ó, o resultado é false. Beleza? Será que eu consigo, de alguma forma, obviamente, né? Isso aqui é um end. Então, se tem um false, não tem o que eu fazer para transformar num true. Mas só para mostrar para você como é que seria a brincadeira. Você vem aqui e olha agora aqui o seguinte, ó. Como que eu consigo, se eu trocar, né? De novo, eu quero flipar o true para false, mantendo os outros dois. Será que eu saio de false para true na saída final? Vamos ver, ó. Então, true, true, false. Esse daqui não, esse daqui não. False, 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 não. False, false, não. Aqui, ó. False. Então, troquei, ó. Aqui era true. Aqui virou false. Aí, aqui, ó. True, false. True, false. Mas pode ver, ó.
que continuou falso. Então, não parece ser interessante para a gente escolher, beleza? Como é tudo AND, em geral vai ser até bem simples da gente sair com o resultado. Vamos só fazer uma alteração aqui para eu te mostrar um outro cenário que fique mais interessante a brincadeira. Imagina que aqui fosse assim, ó. Ou, e aí você agora tem o seguinte aqui, ó. Algo mais ou menos assim. Vamos ver como é que seria agora. Eu tenho residência ou essa outra. Deixa eu botar aqui para baixo para ficar legalzinho. Então, eu tenho residência diferente de nulo ou link frente CPF diferente de nulo e código diferente de nulo. Então, se eu tenho tudo true, continua true aqui, ó. Mas se eu tenho, por exemplo, e aqui na verdade, se eu tenho agora o primeiro como true, o segundo como true e o terceiro como false, na verdade, isso daqui agora continua como true, porque é um ou, né? Se eu tenho o primeiro como true, o segundo como true e o terceiro como o segundo como false, o terceiro como false, continua true. Se eu tenho true, false, true, continua true. Se eu tenho false, 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 aí aqui dá false. Se eu tenho false, true, true, aqui dá true, porque o segundo fica true, né? Se eu tenho false, true, false, aqui fica false. E se eu tenho false, false, true, aqui fica false, porque eu tenho false no primeiro e o AND aqui ficou falso também. Então vamos fazer, né? De novo, o número de combinações não muda, que eu continuo tendo 3 condições ali, né? Só que agora a combinação delas, o resultado final da condição, da condicional como um todo, muda assim. Vamos fazer o mesmo exercício agora. Então, ó, eu quero pegar agora o primeiro como true e quero verificar o seguinte. Tem alguma hora que eu flipo isso e vira false? Então, vamos ver, ó. Flipo esse e mantendo os outros. Então, ó, false, deixa eu virar aqui, ó, false, 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 esse daqui não. Ó, false, true e true, ficou true. Então, eu mantive aqui, ó, o 6 aqui virou verdade. False, true, aqui também não mudou, né, que eu tive que mudar os outros dois, aqui virou false, false, true. Isso aqui também ficou, eu só mudando os outros dois, mantendo os outros dois e só mantendo e só flipando o que era o primeiro aqui, eu achei essa combinação. Agora vamos olhar para o segundo aqui, ó. Então, de novo, 1 e 6 parece um bom par. Por quê? Porque eu flipei de true para false, mantendo os outros dois e alterou a condição. Agora vamos olhar, né, outra possibilidade. Eu tenho agora aqui, ó, true com true e false. Agora eu quero flipar esse de true para false e quero manter os outros dois como true e false. E quero ver se modifica. Então, aqui, ó, flipando. Então, flipei, mas aqui eu troquei os outros, troquei aqui, não foi legal. Flipei, mas os outros dois aqui também não mantiveram. Flipei e troquei os outros dois, ó. Então, virou false e aqui, e mantive os outros dois. Então, ficou false, true e false. Então, agora parece que 2 e 7 é também um bom par aí pra gente. E aí você continua, ó, true, false, false, dá true. Então, será que eu consigo flipar esse daqui, mantendo os outros dois e acho? E aí você vai cair aqui, ó, no false, false, false. Então, você vem aqui, ó, e parece que o 3 com o 5 é um bom. Agora você tem true, false e true. Agora eu preciso trocar esse daqui para verificar, né? Então eu venho aqui, ó, false, tem que ser os outros dois false e true, ó. False, false, true, pareceu bom. Então eu tenho agora aqui, ó, o par 4 e 8. Aí agora eu vou com a brincadeira. Você vem e faz o exercício para a segunda condição. No caso da segunda condição agora aqui, é o link frente CPF. Vamos esquecer isso daqui. Então, é a mesma brincadeira agora. Eu estou com o primeiro true. Será que tem alguma condição que eu flipo o segundo, que eu flipo esse segundo true aqui para false, mantendo o primeiro e o terceiro como true, e eu troco a saída final? Vamos ver, ó. Onde que tem true e true? Aqui, ó. Então, aqui quando eu flipo, ó, para false, aqui ficou true e false, flipo. Onde é que tem um... Aqui, ó.
false com true e com true. Ó, continua igual. Então, para essa primeira, nem ajudou. Vamos agora para a segunda aqui, ó. Eu tenho a segunda aqui tá true, mas combinada com true e com false. Eu quero inverter esse daqui e manter o true e o false, ó. Vamos inverter aqui, ó. Aqui ficou não. Esse daqui, ó. Eu tô com true, a primeira true, a segunda true e a terceira false. E agora eu tenho a primeira true, a segunda false e a terceira false. Então eu mantive, mas não mudou nada. E aí você vai fazendo o exercício aqui de achar quando que você troca uma condição e a coisa degringola. E aí se a gente for aqui, né, para dar um fast forward aqui, você vai querer o seguinte, ó. O primeiro tem que ser false para dar a possibilidade. Então, eu tô aqui, ó. False, false, false. Eu vou pegar logo o que vai dar, o que vai flipar aqui pra gente, ó. Que é esse daqui, ó. A sua segunda condição tá como true, a primeira false, a segunda true e a terceira true. Então, quer dizer que eu preciso achar alguma aqui invertida que altere o resultado. E eu acho aqui, ó. Se eu mantiver o primeiro como false e o primeiro como false, pegar o segundo que é true, trocar para false e mantiver o terceiro como true e o outro terceiro como true, eu saio de true para false. Então, parece que agora você tem um par interessante, que é o 6 e o 8. Percebe que já é um par diferente desse daqui de cima. Beleza? Então, né, você poderia fazer o mesmo exercício, obviamente, para a última aqui, né? Vamos fazer para fazer a brincadeira inteira. Então, você vem aqui agora e vai fazer para a terceira condição, que é o código agora. O código aqui é diferente de nulo. E aí, se a gente for olhar aqui, né, para o código diferente de nulo, a gente vai cair nessa daqui também, ó. 6, tem aqui, ó, FTT, ou seja, né, a terceira tá T. E eu preciso achar um jeito, olhar, né, para algum lugar que eu flipo só a terceira, mantendo as outras duas, e a parada inverte. E eu tenho aqui, ó, o par 6 e 7 aqui. Então, se você for olhar das 8 combinações, a gente agora teria reduzido para 6. Beleza? Você tem 6 valores aí importantes, né? Mas qual que é a brincadeira agora? A ideia é você, desses subconjuntos que a gente tem, que agora a gente está com... A gente antes tinha 8 possibilidades. A gente agora reduziu para 6. Será que tem como eu reduzir mais? Lembrando que quando a gente olha para o Modified Condition Decision Coverage, eu quero tentar exercitar isoladamente cada uma das condições aí, né? E tentar achar quando que eu flipo e a parada troca de valor. Então, olha que interessante. Aqui para a primeira você tem 4 possibilidades. Para a segunda você tem uma possibilidade aqui. E para a terceira, né? Você tem uma possibilidade aqui. Agora que a gente já reduziu de 8 para 6, a gente quer ver se a gente pode reduzir mais, mantendo o lance, né, de escolher os pares aí que fazem, os pares que, dado que você flipa só uma das condições, modifica a saída da condicional inteira. Então, ó, a gente sabe que para a segunda condição, a gente tem que ter o par 6 e 8. Então, a gente vai botar aqui, né? Então, a gente tem que ter o 6 e o 8. A terceira condição, a gente tem que ter o 6 e o 7. Como o 6 já está aqui, a gente cata o 7. Beleza? Porque a gente consegue aqui, né? Tá testando o par 6 e 8 e o par 6 e 7. Agora, a gente precisa escolher algum aqui do primeiro. Então, por exemplo, uma coisa que eu poderia fazer era escolher o 3 e o 5. E aí você acabaria com 5 agora testes para fazer, né? Porque se você for olhar, se você escolher 6, 8, 7, 3 e 5, né? As linhas ali da tabela verdade, você vai estar exercitando o flipzinho de cada uma das condições. Só que, por que você vai escolher o 3 e o 5? Se você pode... Olha, percebe que o 6 está aqui e está aqui? Então, se você escolher, por exemplo, o 1, você vai conseguir exercitar, né? Você vai ter aqui a combinação 6 com 8, você vai ter aqui, né? Na hora que você for fazer o teste, você vai estar satisfazendo a combinação 6 com 7, e na hora que você for fazer, e na hora que você for fazer o teste, você vai estar satisfazendo a combinação 1 com 6. Beleza? E essa, na verdade,
é uma regra aí, né, do MCDC, que é essa tática de cobertura aqui. Em geral, a conta que você vai fazer é o seguinte, você tem aqui, né, 3 condições, dado o seu if como um todo, então quer dizer que você vai ter N condições mais um teste aí. Então agora você já sabe, né, você bateu o olho num if que tem, sei lá, 8 condições, geralmente você vai ter 9 testes ali que você pode tentar fazer, né, para cobrir uma gama enorme de possibilidades, dado que, lembrando que se eu vou fazer path coverage para 9, eu sei que 9 condições no if é muito azedo, provavelmente daria para você quebrar esse if, mas imagina que você pegou isso e você quer testar. Você agora tem um sistema para fazer isso. Se tem 9, quer dizer, ao invés de você ter 2 elevado a 9 possibilidades, você teria 9 mais 1 testes aí, né? 10 testes que você teria que fazer. E essa é a coisa legal. Agora você tem um sistema quando você pensa em cobertura, e essa é a cobertura que a gente vai trabalhar aqui na jornada, beleza? Eu vou falar um pouco aqui de um detalhe no próximo vídeo, mas eu vou sugerir para você o tempo inteiro, quando você estiver fazendo os códigos, sempre quando você for testar, olhar para quando você for incorporar a técnica, né, de structural test, ou seja, teste estrutural, eu vou sugerir que você olhe para a cobertura pensando em Modified Condition Decision Coverage, que é, dado que você tem várias branches aí no seu código, eu quero que você crie teste pensando aí, né, nessa técnica de cobertura. Beleza? Mas era isso, foi um vídeo um pouco mais azedo. Eu até sugiro que você assista, né, 2, 3 vezes para a coisa ficar um pouco mais clara ali, né? Eu mesmo, esse aqui acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu tô gravando esse vídeo e sempre dá uma confusãozinha na hora que você está trocando ali os valores e tal, então eu peço desculpa por isso, mas qualquer dúvida fica à vontade para perguntar, tá bom? Bom, chegamos ao final aqui do vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Mas antes disso, se for possível, tenta dar uma colaborada aqui com a firma, né? Compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Zup, beleza? Era isso por hoje, até a próxima, tchau!